Nós vamos iniciar, então, essa nossa segunda mensagem nessa manhã, com a leitura de um trecho que já foi lido aqui. Eu falei na minha primeira vez que nós não tínhamos combinado nada, nem eu e o pastor Jaime, mas, graças a Deus, pela leitura da carta aos Colossenses, que é onde nós estamos baseando nossas mensagens aqui. E hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 17. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 17. E conservem suas Bíblias abertas depois na carta aos Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é tão clara, porque ela é orientação firme e segura para as nossas vidas, e pedimos perdão porque negligenciamos as diretrizes que temos nela, e temos tantos problemas em nossas vidas exatamente por essa negligência.
quando a solução para o nosso caminhar está bem à frente, está aqui, está claro. Ajude-nos, portanto, Senhor, a termos humildade, a atentarmos para as Tuas diretrizes, a aplicá-las em nossas vidas, a sermos melhores servos Teus, a considerar-Te a prioridade das nossas vidas, a certeza de que Cristo Jesus, nosso Salvador, é tudo em todos. E é no nome dele que nós oramos e pedimos orientação para esses momentos agora. Amém. Meus irmãos, nós temos falado dentro dessa carta aos Colossenses, e o texto central nosso é Colossenses 3, 11, onde está a expressão Cristo é tudo em todos, que é o tema dessas nossas duas mensagens, dentro do tema maior da nossa conferência, que é Conhecendo o Majestoso Cristo. E a pessoa de Cristo tem sido exposta de várias maneiras, em suas várias facetas aqui, por todos aqueles que têm trazido e exposto a palavra de Deus aqui no nosso meio. Somos gratos a isso, temos aprendido com essas exposições. Esse, então, é o nosso texto central, Colossenses 3,11. Mas só a título de lembrete, na primeira mensagem, nós verificamos que nessa carta aqui, Paulo está preocupado com algumas heresias. Ele está preocupado em se contrapor exatamente a algumas ideias estranhas que estavam ali rodeando e até internamente se apresentando dentro daquela igreja. E Paulo está escrevendo a crentes, isso ficou bem claro quando nós lemos aqui no capítulo 1, quando Paulo dá graças, capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É uma carta escrita para crentes, crentes que já foram trasladados de uma posição de pecado, de perdição eterna, para uma posição de salvação, crentes que possuem integridade no Senhor Jesus Cristo, porque Ele, o único sem pecado, pagou os pecados do seu povo lá na cruz do Calvário, e é Ele que transfere para nós a sua justiça, o seu manto de justiça nos cobre, de tal maneira que Deus olha para nós e nos vê como povo redimido, justo, santo, agradável a Ele. Mas existiam heresias aqui nessa igreja, e Paulo trata dessa questão fazendo exatamente uma exposição de quem é Cristo. Quem é Cristo? Para que o contraste fique muito claro, para que as diferenças sobressaiam, para que as pessoas possam ver a futilidade de todas essas ideias que teimavam em se imiscuir aqui naquela igreja. E nós vimos na primeira mensagem que ele estabelece que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é, sem sombra de dúvidas, inequivocamente, ele é Senhor do universo. Vimos isso no capítulo 1, versículos 15 a 17. Ele é o Senhor do universo. Depois, na sequência do mesmo texto, Paulo nos mostra que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. No capítulo 1, versículos 18 a 20, fizemos uma análise, exposição e aplicação disso na nossa primeira mensagem, mas tudo isso convergindo para aquela resposta crucial que você tem que dar. Quem é Cristo para você? Para você, quem é Cristo? E a resposta que Paulo nos dá ali na sequência daquele texto é que Cristo é Senhor de sua vida. Versículos 21 a 23 do capítulo 1. Então, não somente Ele é o Senhor do universo, não somente Ele é o Senhor da igreja, desse povo redimido que Ele comprou com alto preço, mas Ele é o Senhor da sua vida, e isso tem que fazer toda a diferença na sua prioridade de vida, na forma como você encara todas as coisas. Elas têm que ser encaradas do ponto de vista de Deus, e a sua vida tem que ser vivida nessa conscientização de que Deus, o Supremo Criador, tem um plano de redenção e você está incluído nele. E você não pode fugir às implicações dessa
inclusão, sua vida tem que ser diferente, tem que ter evidências dessa transformação de vida. E nós vimos também que nesse primeiro capítulo que nós tratamos da mensagem anterior, e até o início do capítulo 2, até o primeiro versículo do capítulo 2, Paulo trata coletivamente, na primeira pessoa do plural, referindo-se a nós, ele incluso, aqui nos versículos 1 a 14. Depois vimos, quando ele faz a exposição de Cristo, que ele muda o tratamento e começa a falar dele, ele, referindo-se a Cristo, nos versículos 15 a 20. E depois ele vira-se para os seus leitores e para nós, que somos os seus leitores e recebedores dessa carta, e começa a fazer a aplicação vós, nos versículos 21 a 23, culminando com um testemunho, um intenso testemunho pessoal, onde o tratamento é eu. Ali começando na segunda parte do versículo 23, quando ele diz, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ele, na sequência, diz agora, me regozijo nos meus sofrimentos, versículo 25, do qual me tornei ministro, versículo 26, o mistério que esteve oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Paulo se entregava, se cansava nessa tarefa, mas ele considerava isso a missão dele, era uma tarefa gloriosa, esforçando-se o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. E no versículo do primeiro do capítulo 2, ele terminando essa passagem introspectiva, mas ao mesmo tempo de testemunho pessoal para todos, ele diz, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. O amor de Paulo por aquela igreja, e não somente por aquela igreja, para a igreja de Laodiceia, para as outras igrejas onde essa carta estaria sendo lida, por nós que ainda nem existíamos nessa ocasião, mas Paulo tinha consciência de que essa era a mensagem de Deus para todas as eras. Ele está nessa grande luta, agonizando e lutando para fazer a exposição mais fiel possível da pessoa de Cristo. Quão grande luta tenho por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, como nós que não vimos a ele face a face, mas estamos aqui aprendendo aos pés de Paulo, na palavra inspirada do Espírito Santo, na palavra de Deus. E aí, nesse capítulo 2, que precede o texto que nós lemos do capítulo 3, Paulo continua exaltando a Cristo. E ele passa a tratar especificamente das heresias e problemas que ameaçavam aqueles crentes. E ele faz isso demonstrando que Cristo está acima dessas ideias, dessas questões, daquelas coisas que perturbavam a fé cristã daqueles irmãos. Cristo está acima das vãs filosofias, versículos 1 a 10. Filosofias que teimam em se imiscuir dentro do cristianismo. Especulações falaciosas que não se sustentam, não têm nem lógica, mas teimam em adentrar o cristianismo. Sutilezas do pensar humano, coisas que têm aparência de sabedoria, mas que são, na palavra de Paulo, raciocínios falazes. Uma falácia é uma proposição que dá a impressão de ser uma coisa verdadeira, uma declaração verdadeira, mas não se sustenta. E Paulo acaba de fazer uma exposição de quem é Cristo. Se Cristo é o Senhor do universo, é o Senhor da igreja, é o Senhor da sua vida, como é que você vai dar ouvido a pensamento de homens? Pensamentos que, na realidade, representam os rudimentos do mundo. Enquanto aqui na nossa frente nós temos, veja o versículo 9, aquele
no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se nós temos a Cristo, se nós temos a revelação da pessoa de Cristo, se nós temos conhecimento da pessoa de Deus Pai através de Cristo, se nós temos o Espírito Santo falando de Cristo, nos revelando a Cristo, fazendo com que nós entendamos tudo isso que está colocado aqui na palavra de Deus, escrita para a nossa instrução, como é que nós vamos dar ouvidos à filosofia e vãs sutilezas? E Paulo diz, cuidado, ninguém venha a enredar, porque essas coisas são tradições dos homens, rudimentos desse mundo. Cristo está acima disso. Essas especulações falaciosas, sutilezas do pensar humano. Até o versículo 10, Paulo trata disso. Versículos 11 até 17, Paulo mostra que Cristo está acima do legalismo. Rituais que fizeram parte até da religião judaica até a vinda de Cristo e que tinham o seu propósito até apontar para Cristo, mas que agora renitentemente teimavam em se imiscuir na vida da igreja, e as pessoas diziam, a sua fé só é fé completa, só é um cristianismo verdadeiro se você seguir isso, isso, isso e aquilo. Rituais anacrônicos, fora da visão cronológica das coisas, fora do plano de redenção de Deus. Insistência na questão da circuncisão, que era um símbolo. Paulo mostra que Cristo está acima disso, está acima dessas ordenanças, está acima das regrinhas humanas que são feitas, essas regrinhas que também teimam estar presente ao longo da história da igreja, quer seja o cabelo tem que ser de tal comprimento, ou a veste tem que ser desse jeito ou daquele outro. E nós não estamos falando aqui de vestimentas que faltam à modéstia, não, e que expõem indevidamente o corpo, mas regras que são feitas por homens como se tivessem valor religioso e se tivessem o poder de agradar a Deus, quando na realidade, da mesma maneira com as vãs filosofias, elas também procedem da mente humana. Não tem nada a ver com a religião verdadeira. Ele diz que Cristo está acima disso. Cristo despojou os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo. Cristo já triunfou na cruz, ele diz lá no versículo 15. E, consequentemente, não se deixem enredar por essas regrinhas. Versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Coisas que estavam lá inerentemente ligadas à prática religiosa do Antigo Testamento, mas que eram sombras, apontavam, tinham seu propósito, e na dispensação dos tempos, aquilo tudo foi cumprido. Agora adentramos uma nova era na história da igreja, agora estamos na era da internacionalização, onde ela está não mais conectada a uma nação específica, mas aonde agora ela abrange povos de todas as raças, tribos, línguas, nações. E onde nós temos muito claramente a visão do que foi a pessoa de Cristo, o seu lugar na história, a sua vinda, a sua vida, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. E essas coisas estão muito acima das sombras do Antigo Testamento. Então, Cristo está acima de tudo isso. Cristo está acima, portanto, das vãs filosofias. Cristo está acima do legalismo. Cristo está acima do misticismo. Irmãos, como o misticismo que estava presente naquele momento está tão presente nos dias de hoje também, as pessoas confundindo fé cristã com misticismo. E é interessante que às vezes as pessoas mais místicas possíveis são aquelas que se apresentam como sendo as mais espirituais e especulam. Paulo diz aqui no versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade.
colocam aquela máscara da humildade, mas são extremamente orgulhosas dentro porque elas atingiram um patamar superior, elas têm uma forma de comunicação diferente, que não é pela palavra e nem pela oração, pessoas que se propõem a dar novas revelações às vezes, e aqui Paulo fala especificamente, culto dos anjos, baseando-se em visões, quando nós temos a palavra, pessoas que dizem, não, mas eu tive uma visão, e você diz, quem sou eu para argumentar contra Deus? Não é contra Deus que você está argumentando, é contra aquele indivíduo que se pretende ser humilde e trazer a palavra de Deus e está trazendo palavra de homens. Cristo está acima disso. Paulo diz que isso procede da mente carnal, no versículo 18. E que quem faz isso não retém a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus vem da palavra de Deus, vem da ação do Espírito Santo, iluminando a palavra de Deus, aplicando as verdades de Deus nos nossos corações. Cristo está acima das suas filosofias, do legalismo, do misticismo, culto aos anjos, visões, novas revelações, o que seja. Cristo está acima do asceticismo. O que é asceticismo? É aquela ideia, isso está exposto aqui nos versículos 20 até 23, aquela ideia de que você tem que se privar de alguma coisa para ter a atenção de Deus, ou para atingir um patamar de santidade maior. Onde quanto mais você se colocar numa posição de sofrimento, mais perto você está. Ora, nós sabemos que Deus pode mandar sofrimentos na sua providência, mas a gente não sai procurando por ele. E nem eles fazem parte de uma matemática macabra que faz com que você seja mais santo. Paulo diz que essas coisas estão presentes em várias religiões. Várias ideias de religiosidade propagam essa, na realidade, é uma autoexpiação. É uma forma de orgulho também, achar que você vai expiar os seus próprios pecados. Paulo diz, vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E ele diz aqui, olha, versículo 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Mais uma vez, irmãos, isso vem do pensamento humano. Ele diz, todas essas coisas, com o uso, se destroem. E ele continua no 23 assim, essas coisas, na realidade, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, mas o centro é o homem, são as pessoas. Falsa unidade. Rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nenhum valor tem contra o pecado. Porque o único remédio contra o pecado é Jesus Cristo. O único poder contra o pecado vem de Deus. E vem através de Cristo, que é aplicado pelo Espírito Santo. E nós chegamos então no capítulo 3, que é o texto que nós lemos. E eu gostaria, lembrando que o nosso texto principal é o versículo 11, Cristo é tudo em todos, mas gostaria de notar que ele começa esse capítulo 3 com aquela incômoda palavrinha, se. Se. Ele diz, portanto, como consequência de tudo isso que foi exposto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É aquele mesmo termo, né, que nós vimos lá em 1:23, capítulo 1, versículo 23, onde ele diz, se é que permaneceis na fé. Ora, Paulo está escrevendo a crentes, como é que ele coloca essa casca de banana aqui para que nós escorreguemos?
Ele não está escrevendo para crentes, ele está duvidando da minha crença, está duvidando da minha palavra. Irmãos, o autoexame é necessário na nossa vida. Exatamente para que nós constatemos que estamos alicerçados no fundamento, na rocha que é Cristo Jesus. E nos gloriemos em Cristo, não em nós mesmos. É muito saudável ao povo de Deus quando nós estamos aqui sempre nos examinando. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E notem que Paulo tem razão de falar isso. Paulo está escrevendo para crentes. Paulo acaba de fazer uma oração praticamente de ação de graças aqui a Deus, logo no começo, pela fé daqueles daquela igreja. Como se estivesse aqui, ele iria orar agradecendo a fé dos irmãos, das irmãs, que os trouxe aqui, que façam que estejam interessados na palavra de Deus, na exposição da sua palavra, que querem aprender mais sobre Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é realista. E ele vê que todas essas coisas que ele mencionou aqui no capítulo 2 são perigos reais. Ele não está falando aqui de uma coisa simplesmente teórica, mas ele está falando de gente dentro daquela igreja, ou de fora da igreja, mas cuja mensagem atingia os que estavam dentro, ou alguns, provavelmente, com toda a probabilidade, dentro mesmo da igreja, que estava pregando coisas que eram contrárias a esse Cristo que é Senhor do universo, Senhor da igreja e Senhor da sua vida. Esse Cristo que ressuscitou, e nele ressuscitamos nós para uma nova vida. E ele está dizendo, se você ressuscitou com esse Cristo, se você realmente é uma nova criatura, se você realmente passou de uma posição de inimizade, de perdição eterna, para uma de salvação, para uma onde você é considerado amigo do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, reconciliado com Ele, filho de Deus. Como é que você pode pensar, ousar pensar nessas questões aqui referidas? Filosofias que vêm de homem, legalismo, regras que não procedem da palavra, que transcendem as exigências de Deus, coisas místicas, misturadas com a religião verdadeira, com o linguajar cristão, achando que é por não fazer isso ou aquilo, ou se privar de alguma coisa, que você vai encontrar o favor de Deus. Como é que isso pode fazer parte do seu pensamento? Paulo nos diz aqui que nós morremos para as coisas da terra, no versículo 3 aqui. Pensar, e ele diz que a gente deve buscar, pensar e buscar as coisas que são do alto. Porque é lá no alto que Cristo vive. Cristo vive acima de todas essas coisas. Cristo está assentado à direita de Deus, é o que nós temos no versículo 1 do capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós continuamos existindo nesse mundo. Cristo disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas existimos e estamos aqui para servir a Deus. Para pensar nas coisas de Deus, para glorificar a Deus em todas as nossas ações. Irmão, se nós estivéssemos com a nossa mente sintonizada em Cristo Jesus, nas coisas de Deus, teríamos muito menos problemas em nossa vida no que diz respeito às ciladas do pecado. Não há promessa de que não teremos aflições nessa vida, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E de onde vem esse bom ânimo? De onde vem aquela paz que só Ele pode dar? A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração
essa paz vem exatamente dessa intimidade, dessa sintonia que nós temos com o nosso Deus, com Cristo Jesus, quando nós estamos buscando as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Mas deixa eu voltar para o texto central. Cristo é tudo em todos. Nós morremos para as coisas da terra. As coisas da terra estão aqui, nós nos servimos dela, mas elas nunca podem evitar as nossas prioridades de vida e muito menos a nossa prática religiosa. E ali, já pulando aqui para o versículo 11, nós vamos voltar ainda para ver algumas coisas aqui, mas no versículo 11 nós vimos que Cristo é tudo em todos. É a centralidade de Cristo que está sendo exposta aqui nessa conferência, nesse encontro da fé reformada. Ele é o ponto central da mensagem de Paulo. Em Cristo nós somos novas criaturas. No versículo 10 diz assim: vos revestistes do novo homem. O novo homem. E nós não temos que nos conformar a esse mundo, tomar a forma desse mundo, mas sim a imagem daquele que nos criou. Mas o que é que seria realmente esse Cristo é tudo em todos? Será que essa é uma proposição assim, distanciada? É um assentimento intelectual a uma verdade? O que é que realmente significa Cristo é tudo em todos? Eu creio que nós podemos começar olhando o contexto do verso. Porque essa proposição, essa declaração, ela está na sequência de algumas verdades que Paulo colocou aqui no próprio versículo 11. Note que Paulo não indica que essa transformação, esse passo milagroso que é a nossa salvação, e eu disse na primeira mensagem, isso é o grande milagre de Deus, é a transformação de vidas. Pessoas andam ávidas por um milagre. Esse é o grande milagre de Deus. É a transformação de uma vida. É essa colocação de carne e ossos secos. Essa é a representação do que significa a regeneração, a nova vida em Cristo Jesus. A forma como eles de ossos secos passam a ganhar vida, na qual velhas pessoas se transformam em novas pessoas. E que resulta em que nós somos todos aceitos por Deus, com base no sacrifício de Cristo Jesus. Não naquilo que nós fazemos por nós mesmos, mas com base naquilo que Cristo fez por nós. Então, Paulo está dizendo aqui para nós, Cristo é tudo em todos, ele está dizendo que a nossa salvação, essa suficiência de Cristo para nós que nos leva da perdição eterna para uma salvação eterna, ela não é baseada em algumas coisas aqui, pelo menos 4, que ele coloca no próprio versículo. Ela não é baseada numa linhagem étnica, numa descendência. E aqui, no caso, ele fala da questão de judeu ou gentil. Ele diz, para Cristo não tem grego nem judeu, ou judeu e não judeu. E quando fala de grego, ele fala daqueles que estavam debaixo da civilização grega. A língua grega era a língua franca, era o inglês da época, era o grego. Como ele pode falar também daqueles judeus da dispersão que já haviam absorvido a cultura helênica, a cultura grega. Mas ele está dizendo, a salvação não faz parte da linhagem. Não é porque você é judeu que você vai ser salvo, que você é transformado. Nem é porque você vem de uma civilização que se julga superior, uma civilização que julga que a intelectualidade está atingindo o ápice, o ponto culminante, que você vai ser salvo. Não. Não tem nem judeu nem grego para Cristo. Tem pessoas. Não é
pelos rituais religiosos praticados. Porque Paulo diz aqui, fala da circuncisão e da incircuncisão. Não é pela circuncisão nem incircuncisão. Então não é pela raça sua, não é porque você nasceu aqui em Manaus que você vai ser mais abençoado do que quem nasceu lá na minha terrinha de Pernambuco. Não. Para Cristo nós somos todos pecadores e precisamos da salvação. Não há judeu, não há grego, e nem é pelo ritual religioso que alguém pratica, circuncisão ou não circuncisão. Isso era um grande problema naquela época ali. Muitos estavam requerendo que os crentes fossem todos circuncidados. Então, o que é que eles faziam com isso? Introduziam um ritual humano na aceitação por Deus daquela pessoa. A salvação é algo bem diferente. É nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Tem nada a ver com os rituais. Não é pela educação ou pelo nível de civilização alcançado. E aqui ele cita os bárbaros, que eram aqueles povos mais cruéis, sem cultura, aqueles povos que nas suas guerras exterminavam tudo, arrasavam tudo. E ele cita especificamente os citas. E os citas eram considerados mais bárbaros dos bárbaros. Pense numa pessoa ruim, os citas eram piores ainda. Meu filho está lá no Camboja, faz um trabalho missionário lá. A história do Camboja é uma história triste. O Camboja é um país que fica lá encostado com o Vietnã. A história do Vietnã a gente lembra um pouco mais. Você tem o Vietnã do Norte, que era comunista, tem o Vietnã do Sul, e houve uma guerra entre eles, envolvimento dos Estados Unidos, terminaram os comunistas invadindo do Norte, invadindo o Sul, utilizaram-se do Camboja, tinha uma trilha na qual eles carregavam os armamentos, pessoas, tudo, e atacaram o Sul pelos flancos também, terminou tudo, o Vietnã unificado, regência dos comunistas. No rastro de tudo isso daí, o Camboja surge um governo também de orientação comunista, ou pelo menos se propunha a ser isso. Era chamado Khmer Rouge, né? O Khmer, ou Khmer, que é o nome até da língua lá da região, mas diz respeito à cultura própria, e Rouge vermelho ali, toda aquela região da Indochina foi inicialmente colonizada pelos franceses. E esse pessoal era tão cruel, esse pessoal que tomou o poder, era uma monarquia, eles mandaram o rei às favas e tomaram o poder, e a capital, Phnom Penh, no ano de 2009, no início ela tinha quase 700 mil habitantes. Eles disseram, não, todo mundo sai daí da cidade, esvazia tudo, vai todo mundo para a agricultura, para os campos. Naquele ano, a população foi reduzida para 32 mil pessoas. Pensem numa cidade fantasma, uma metrópole fantasma. De quase 700 para 32 mil pessoas. E não foi só nessa cidade, nas outras cidades, e então eles encheram os campos e exauriam as pessoas ali, médicos, advogados, pedreiros, não interessava a profissão. Todos eles tinham que submeter àquela regência central do que eles deviam falar, do que eles deviam fazer e como eles deveriam viver, escravidão do povo pelo próprio povo. E aí, a estimativa é que nos próximos anos ali, 4, 5, 6 anos que se seguiram a esse grande êxodo urbano de volta aos campos, foram assassinadas. A estimativa varia de 2 a 5 milhões de pessoas naquele país. 2 a 5 milhões de pessoas assassinadas. Aqueles campos que eram lavoura, campos de arroz, ficaram conhecidos como campos do silêncio, porque só os mortos ali, os esqueletos, estavam naqueles campos onde outrora se plantava alguma coisa. Por que é que eu estou fazendo essa referência? Porque
Esse pessoal, esses comunistas do Camboja, eles eram tão ruins que os comunistas ruins do Vietnã invadiram o Camboja e expulsaram eles, não aguentavam aqueles vizinhos lá de tão ruins. Era como se fossem os citas aqui. Então os citas eram mais bárbaros dos bárbaros. E Paulo está dizendo que para Cristo o grau de civilização ou de barbaridade ou de barbárie que existe, isso daqui não é o que vai gerar a salvação ou perdição. Você, meu irmão, minha irmã, que não tem a Cristo Jesus, mas tem pecado no seu coração, sua potencialidade de fazer o mal é tão intensa, tão grande quanto aqueles que exterminaram 2 a 5 milhões de pessoas. No nosso estado natural, se a gente lê Romanos capítulo 3, ali é como se fosse um espelho, e nós estivéssemos olhando a nós mesmos, a não ser pela graça, misericórdia e amor de Cristo Jesus. Não há ninguém que busque a Deus, não há um bom, não há um sequer. Somente Cristo e a sua misericórdia. Cristo é tudo em todos. Barco ou cita não é pela educação, pelo nível de civilização alcançado. Não é pela condição social ou econômica que você vai ter a Cristo. Escravo ou livre? Escravo ou proprietário do escravo? Você pode ser podre de rico, mas você não vai conseguir obter a sua salvação baseado ou confiado no seu dinheiro. Ou você não pode ter nada. Jesus Cristo não está dando opção aos pobres, não. Não é pela pobreza que você vai alcançar lá. Isso é história que a mente humana inventou para boi dormir. Não, é através do arrependimento, é através do reconhecimento que não somos nada. O que tem, o que não tem, espiritualmente falando, não tem nada. Nós estamos irremediavelmente perdidos em nossos delitos e pecados e dependemos somente de Cristo, que é tudo em todos. Então esse é o contexto dessa declaração aqui. Resumindo, não é por nada nosso, de nós mesmos, mas Cristo é tudo em todos. E, consequentemente, a consequência, o resultado disso, é que nós temos que ter os nossos olhos fixados nele. E que nós temos que viver em harmonia uns com os outros, nós que fomos redimidos por Cristo Jesus. Nós temos que nos desvencilhar das coisas da terra. Nós temos que nos empenhar em agradar ao grande Deus, autor da nossa salvação. Nós temos que agir no e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas praticamente, detalhadamente, o que significa esse Cristo é tudo em todos? O que significa fixar os olhos em Cristo? O que significa tê-lo como prioridade nas nossas vidas? Irmãos, Paulo nos dá esse mapa da mina aqui. Ele diz assim em detalhes o que é que significa Cristo tudo em todos. Para isso a gente volta um pouquinho aqui para ver esses passos que nos são dados por Paulo. Paulo, de uma forma bem prática, nos aponta o que é considerar Cristo o ponto central de nossa vida, tudo em todo. Vamos voltar aqui ao versículo 5 agora, porque ele já vem dizendo isso. O texto é central, Cristo é tudo em todos, mas ele já vem dizendo, já vem dando esses passos. E a primeira coisa que nós temos que fazer, e diz aqui no versículo 5, fazer morrer. Uma outra versão diz assim, extinguir, exterminar. Mata, extermina o quê? A nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena. Irmãos, somos resgatados, temos que exterminar a nossa natureza terrena. Fazer morrer. E aqui Paulo ele faz uma relação, prestem atenção, uma relação de pecados que
afetam o nosso amor por Deus. Todos os pecados que ele vai colocar aqui, eles têm isso em comum. Eles afetam o nosso amor por Deus. Eles cegam as pessoas. Eles nos cegam. Quando nós nos envolvemos com essas questões que são da natureza terrena, eles cegam, nos afastam de Deus. Coisas que cegam, promovem a busca de nossa própria satisfação. E é a nossa própria satisfação, e não é a nossa satisfação no Senhor, mas é a nossa satisfação pecaminosa. Coisas que são características da nossa natureza terrena. Coisas que gratificam o eu. Paulo está escrevendo a crentes, meus irmãos. Crentes. Mas eles sentem a necessidade de fazer essa relação aqui, porque essas coisas são observadas tristemente no meio da igreja, no meio de crentes, no meio das famílias. E aí, que pecados são esses que afetam o nosso amor por Deus? Está aqui bem claro. Prostituição. Prostituição. Começa aqui já falando de pecado sexual ou exercício da sexualidade fora dos limites do casamento. Nada errado com a sexualidade exercida corretamente dentro dos limites do casamento. Deus nos fez criaturas e nós nos relacionamos sexualmente com aquele ou com aquela que Deus colocou em nossas vidas para constituirmos um lar, a família da forma intencionada por Deus, né? E isso começa, em primeiro lugar, que essa união, esse casamento, desde a criação, é entre os dois sexos que Deus criou. Ele não criou 3, 4 ou 5. Ele criou 2. Só existem 2, o mais é de procedência maligna. Na cabeça dos homens é distorção do plano original de Deus. Um homem e uma mulher que deixam pai e mãe e constituem uma nova unidade, uma nova família. Fora disso é prostituição. Não tem outro nome. Impureza. E aqui, no meio desses dois, está envolvida a questão da pornografia. Está envolvida o envolvimento do pensamento, às vezes não do corpo com outra pessoa, mas do pensamento em questões sexuais ilícitas e indevidas também, que são a praga dentro da igreja também. E que vão afundando o pensar, a concentração, vai cegando as pessoas, vai fazendo com que elas olhem cada vez mais introspectivamente para si e procurem a satisfação momentânea do eu, em vez de estarem procurando as coisas eternas. Coisas que cegam, que afetam o nosso amor por Deus. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Eu não conheço nada que segue mais. Tenho tristemente visto alguns exemplos na vida de pessoas que adulteraram ou que cometem pecados sexuais e como eles ficam cegos, não olham, não pensam em mais nada, só em si mesmos. Pensamentos encorajados pela fábrica de fazer doido, que são as nossas novelas, onde a felicidade humana é colocada como sendo a coisa principal. E você pode quebrar qualquer princípio para alcançar essa felicidade humana. O seu casamento, relacionamentos, amizades, o que for. Essa grande aula de filosofia massificada que o Brasil tem e que adentra todos os lares, inclusive os lares evangélicos, onde as famílias estão ali reunidas para jantar e sendo testemunhas do ato sexual das 8 ou das 9 horas.
leva os pensamentos a se concentrar em quê? Em Deus? Não! Pecados que afetam o nosso amor por Deus. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, a intencionalidade de fazer o mal, deixar com que o mal venha a reger as nossas ações e pensamentos, em vez do Espírito Santo estar direcionando nossas mentes e corações. A avareza, a cegueira que o dinheiro traz também. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, para que não paire sombra de dúvida de que isso afeta o nosso amor por Deus, ele diz aqui a avareza, que é idolatria. Colocação do dinheiro, das coisas materiais, no lugar de Deus. Paulo está dizendo, não, irmãos, não. Isso tem que morrer, tem que acabar. Vocês já ressuscitaram com Cristo, como é que essas coisas podem fazer parte da sua vida, do seu dia a dia? Vocês não estão vendo que vocês estão cegos, vocês estão impedindo que o amor a Deus flua, que essa concentração na pessoa de Cristo esteja ausente de suas vidas? E ele continua aqui, nos versículos 6 e 7. Ele nos diz que nós temos que fugir disso por uma razão, ou por algumas razões, 3 aqui que ele coloca. Ora, se ele nos manda buscar as coisas que são do alto, qual é o contrário de buscar? De ir em direção a alguma coisa? É fugir. É fugir. E você tem que fugir como você foge de um animal bravio. Você já viu um touro com raiva? Você entra num cercado assim, está lá aquele touro lá com o olhar já vermelho, e ele já está irritado com as 3 picadas de abelha que ele recebeu, alguma coisa assim, e ele está lá vociferando, bufando e salivando, e você vai entrando e ele olha, fixa os olhos em você, e o que é que você faz? Corre em direção ao touro e se abraça com ele? O que é que você faz? Você foge. E tem que fugir da maneira certa, não como aquele bêbado que o amigo dele encontrou, era um cara que era acostumado a beber, e o amigo dele encontrou ele, e ele estava todo quebrado. Ele disse, o que é que aconteceu? Ele disse, eu tomei umas e outras mais, e entrei no cercado, e aí eu vi um touro que era e um touro que não era. Eu estava vendo tudo em duplicidade. Um touro que era e um touro que não era. Aí eu olhei assim, busquei como é que eu ia fugir. Eu olhei na minha frente, tinha uma cerca que era e uma cerca que não era. Aí eu corri, pulei a cerca que não era, e o touro que era me acertou. Tem muito crente que é assim, né? Ele diz que está fugindo, mas na realidade ele está tão envolvido com os seus pecados que nem a fuga dele adianta mais. Tem muito crente que é feito aqueles que se metem lá naquela corrida de touros lá na Espanha, achando que vão escapar incólume ali. Quando soltam um monte de animais raivosos atrás daquele jeito, em ruas estreitas lá, e 10, 12, 15 vão para o hospital. Grande diversão aquilo. Tem muito crente que gosta de brincar com essas coisas aqui. Paulo está dizendo, foge disso. Por que fugir disso daqui? Ah, meus irmãos, se fosse só essa primeira razão, já era suficiente. Por essas coisas, versículo 6, é que vem a ira de Deus. A ira de Deus. A indignação de Deus. Lembra que Elias falou da indignação de Cristo Jesus? A gente estava comentando depois. Ele não queria estar perto do nosso Senhor Jesus indignado. Muito menos que ele está perto da ira de Deus Pai, da ira da Trindade. Essas coisas que foram relacionadas, esses pecados aqui que impedem o nosso amor por Deus, eles são alvo da ira de Deus. E é por isso que a gente tem que fugir delas. E há uma continuidade aqui sobre os filhos da desobediência, porque essas coisas caracterizam os filhos da desobediência. Essas coisas não caracterizam os crentes.
Essas coisas caracterizam os descrentes. E aí, ele dá ainda uma terceira razão aqui. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivias nela. Essa declaração nos diz duas coisas. Primeiro, que não existe pecado que não possa ser remediado ou resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. E Paulo repete isso em outros locais, quando ele dá também o catálogo de pecados, ele diz, tais fostes alguns de vós. Ali tem todo tipo de sujeira, tais fostes no passado. Hoje em dia há uma ideia de que a igreja de Cristo ela tem que ser conivente com o pecado. Ela tem que abrir uma igreja gay na esquina para que haja a prática da homossexualidade em paz. Isso é contrário à palavra de Deus. Sobre estas coisas vem a ira de Deus. Porque essas coisas caracterizam os descrentes. Os filhos da desobediência, essas coisas faziam parte das coisas de outrora, no outro tempo, quando vivieis nela. Então temos que deixar isso aqui. E Paulo continua. Ele diz que nós temos que nos despojar. É como se fosse uma roupa velha, mal cheirosa, suja. Aquele cheiro mal que você está vivendo com ele, e você não consegue se livrar dele, porque você abraça e gosta daquela roupa, mas ela está suja, ela nunca foi lavada. Ah, mas com a salvação, essa roupa velha, ela é tirada, você recebe um manto novinho, engomadinho, cheiroso da justiça de Cristo. É isso agora que ele reveste. Então você tem que se despojar. E ele diz, temos que tirar, nos despojar. E aí ele dá outra relação de pecados. Se ele falou de pecados antes que afetavam o nosso amor por Deus, agora ele vai colocar pecados que afetam o nosso amor pelo próximo, que afetam relacionamentos. É óbvio que se afeta o amor por Deus, os primeiros, afeta relacionamentos também. Aliás, uma das características do pecado sexual, as pessoas dizem, não, a vida é minha, eu só estou me afundando sozinho. De jeito nenhum. Você está afundando você, seu relacionamento com a esposa, seus filhos estão a ver navios, as pessoas que lhe conhecem, você está afetando um monte de gente. Mas aqui ele passa a tratar de questões que afetam o amor pelo próximo, que destrói relacionamentos. Versículos 8 e 9. E igualmente, de forma semelhante, nós temos que deixar para trás esses sentimentos e o ato correspondente. Agora, porém, despojai-vos igualmente. E o igualmente significa de forma semelhante. De tudo isso, ira, indignação, né? Sentimento e possivelmente o ato, a ação. Maldade, pensamento mal, maledicência, que é o falar coisas com segundas intenções. Maledicência, é exteriorizar o mal. Linguagem obscena do vosso falar. Palavrão. Palavrões, coisas que não edificam, coisas que ofendem. Todas essas coisas aqui, elas vão estragar relacionamentos. Você vai ter um bom relacionamento, vai ter um relacionamento harmônico com alguém que você vive irado, indignado, ou com alguém que você só tem maldade para com aquela pessoa, ou fala mal dela pelas costas, ou com alguém que você vive falando de forma dura ou obscena, utilizando termos que não convêm, que não deveriam nunca estar na boca de um crente. Não mintais uns aos outros. Mentira, como é que você pode formar relacionamentos em cima da mentira? Não, relacionamentos reais são firmados em cima da verdade. Então, irmãos, essas coisas, elas têm que deixar o nosso caminhar. Nós temos que nos despojar delas. Ah, mas ele continua aqui. Agora vem o lado positivo. O lado positivo que está nos versículos aqui, 10 em diante aqui, nós temos, e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E no versículo 11 que nós já lemos,
onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ora, se Cristo é tudo em todos, se Cristo está acima de todos aqueles pensamentos humanos, se Cristo é o Senhor do universo, é o Senhor da igreja, é o Senhor da sua vida, o que é que nós temos que fazer? Lembra que disse que Paulo dá um mapa aqui? Revestivos. Tira a roupa suja, bota a roupa nova. Essa roupa nova não foi você que confeccionou, não. Foi dada por Cristo Jesus, pelo Pai, através de Cristo. Foi Cristo que comprou essa roupa para você. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, chamados, é Ele que busca, santos e amados. Revestivos de quê? Aqui fala do caráter cristão. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso é o caráter cristão. Você vê as coisas do ângulo diferente. Você tem o amor lá como lastro. E ele é o seu ponto de julgamento das coisas, das incompreensões que você recebe. Você olha com benevolência a isso daí. Você tem mansidão, você não reage a situações que talvez você reagiria antes da sua conversão. Longanimidade, palavra quilométrica, enorme. Você nunca usa, você não chega de manhã para a sua esposa e diz: meu amor, estou me sentindo longânimo hoje. Acho que você nunca usou isso na sua vida. Mas ela é uma palavra bíblica, ela significa, ela é bem perto de paciência, mas ela significa mais do que isso. Ela significa a habilidade de suportar por um longo tempo uma situação que é não confortável, que é indesejável. Deus é longânimo. Ele nos aguenta. Isso é longanimidade. E nós devemos ser longânimos, suportar as fraquezas, as insuficiências dos outros também, longanimidade. Veja aqui a questão do suporte uns dos outros, do perdão mútuo aqui, nas próximas qualidades que Paulo fala. Mesmo que tenhamos motivo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso algum tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se Cristo é tudo em todos, se Ele está acima dessas coisas, nós temos que estar também. E Paulo é bem realista, a Bíblia é realista, ela não coloca uma situação irreal. Não, é bem realista, ela diz, olha, às vezes nós temos motivo de queixa. Às vezes alguém nos fere injustamente. Mas mesmo que você tenha motivo de queixa contra alguém, perdoa. Você não foi perdoado? Você já pensou se o Senhor Jesus, cada vez que você peca, viesse cobrar a conta de você? Você estava frito, perdido, no inferno de cabeça para baixo. Não, não é assim não. Ele lhe redimiu, aqueles que o Pai lhes deu, ninguém os arrebatará da sua mão. Ele lhe perdoou, com perdão infinito, completo. Cristo é tudo em todos, então você tem que perdoar também. E tem sempre que você perdoar, sempre que alguém pisar no seu calo, pense nisso. Pense como Jesus Cristo lhe perdoou. E esse suporte uns dos outros, suportai-vos uns aos outros. Aqui é suportar no sentido de apoiar, e é suportar no sentido de suportar mesmo. O cara é tão chato, mas ele é seu irmão em Cristo, você vai aguentar ele, por Cristo Jesus. Veja a precedência do amor aqui no versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Isso quer dizer que o amor é aquele sentimento e um sentimento que não é só sentimento não, mas é traduzido em ação, né, que permeia todas as coisas. Está presente em tudo. Jesus Cristo disse: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, é uma coisa bem concreta. Amor não é algo assim descritivo, não, é algo bem concreto. Significa fazer e colocar em prática as coisas que agradam aquele a quem você ama. Se Cristo é tudo em todos, você vai saber o que é o amor como vínculo da perfeição.
E aí você tem aqui a paz, veja a união como ela é ressaltada dentro da igreja de Cristo aqui. A paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também vós fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Então, nós somos chamados para a paz, meus irmãos, para viver em um só corpo, nós não podemos ser ingratos. Desarmonia é sinal de ingratidão. Desarmonia dentro do lar é sinal de ingratidão. Desarmonia dentro da igreja é sinal de ingratidão. Fomos chamados para a paz. Concentração nas Escrituras. Habite ricamente em vós, versículo 16, a palavra de Cristo. Instruí-vos, veja o aspecto aqui, instrução, e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Essas duas coisas estão ligadas, viu? Instrução e aconselhamento com louvor. Prestem atenção ao conteúdo, às palavras. A música é o veículo dessa instrução, desse aconselhamento. Nós estamos vivendo dias de distorção, onde muitas vezes a música sufoca. E às vezes a mensagem é tão ruim que devia ser sufocada mesmo. Mas a mensagem deve ser correta, deve servir para instrução, para admoestação. E a música como veículo, como suporte. Com gratidão em vossos corações. Irmãos, concluindo. Cristo é tudo em todos. E, portanto, Paulo escreve esse versículo 17 aqui. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Se você tiver essa conscientização, pensar antes de fazer, antes de se precipitar, antes de pecar, pense no que Cristo fez por você. Pense em quem é Cristo. E não pense naquele Cristo, como eu disse lá na primeira mensagem, aquele Cristo cabisbaixo, às vezes até afeminado, que nós vemos nas gravuras, um Cristo impotente, às vezes ainda pendurado no madeiro. O nosso Cristo é o da cruz vazia, é o do túmulo vazio, é o Cristo vitorioso, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que é Senhor do universo, Senhor da igreja, Senhor da sua vida. Com essa declaração de Paulo, Cristo é tudo em todos, ele está enfatizando. Nosso olhar, nossas prioridades de vida devem estar centradas em Cristo Jesus. Ele está, em outras palavras, apresentando a suficiência de Cristo em nossas vidas. E, consequentemente, ele está reforçando que o nosso caminhar tem que ser diferente. Não pode ser o caminhar do mundo. O nosso interesse pelo Evangelho, pela fé cristã, até pela fé reformada, não pode ser um mero interesse intelectual. Não pode ser um alinhamento com expositores abençoados. Mas deve resultar em transformação de vida. Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Senhor, tu nos